Massa, saudações alvinegras. Cuca está balançando no cargo? Meus amigos, a gente vai conferir aqui a análise da imprensa mineira sobre o atual momento do Galo. Galo que fez um vexame, perdeu de 3-1 pro Grêmio dentro de casa, na Arena MRV. A gente vai acompanhar aqui o HG e os comentaristas da bancada dos donos da bola, trazendo as análises e as últimas notícias do nosso Galão. Quero deixar os créditos aqui, a TV Band Minas, link na descrição do vídeo como créditos. Você que tá chegando no canal agora, é novo, já se inscreve, deixa o seu like. Mas agora, massa, vamos junto conferir aqui a imprensa mineira trazendo as informações do nosso Galão. Se inscreva, deixa o like e vamos analisar juntos, bora? Postura, o time precisa ter identidade, o time precisa ter personalidade, o time precisa ter organização, porque não teve, né? E aí eu sou obrigado a apontar pro Harry Potter aqui lá de Divinópolis, né? E ele semana passada disse assim: ô Everton, mas peraí, foi encaixe ou só mobilização? Sou obrigado a falar com ele que ele estava certo, que era só mobilização. Por que não mobilizou ontem? Ô gente, o terceiro gol do Grêmio foi um totó. O Grêmio deu totó no Atlético no terceiro gol. Totó. Sabe as peladinhas do que eu bati lá no Pombal? Hein? Toque me voe, recebi, cara ali livre. Aí, pô, o jogador perde a bola e sai dando trote. Desorganizado, uma zona dentro de campo, né? Aliás, eu já fui em zona mais organizada. Entendeu? Ah, mas e quando ganha? Não, quando ganha a gente chega aqui e fala porque ganhou e elogia se tiver jogado bem. Ou se é em Copas, a gente elogia porque passou. Agora, qual foi o último jogo que convenceu? Outra coisa, que esses dois aqui, ó, trabalham em conluio, Valu e Elton, falaram semana passada assim, Cruzeiro a gente sabe o que vai fazer quando entra em campo, pode dar errado, mas você já sabe de todos os movimentos. E o Atlético? Depende da genialidade do Scarpa, da visão do Hulk de rolar uma bola assim, mas na medida de uma jogada do Biel, que levanta a cabeça e vê o Renier meter de mamilo pro Hulk. Então depende disso, né? Mas e a organização defensiva? Agora vocês vão falar que ontem, não, o Ivan Roman não é cabeceador, ele não teve culpa, o Ivan Roman tem 19 anos, é um garoto, e jogou bem ontem, e jogou bem. Ah, mas no gol do Balbuena, sim, falha, como os zagueiros titulares também falham, né? O Alonso falha, o Arana falha, o Natanael falha, outros falham. Mas não vai botar a culpa no menino. Por que não tem confiança no moleque? Então me ajuda aí. Aí o Cuca vai pra coletiva, tenta desqualificar a vitória do Grêmio, porque 2 gols de bola parada. Porra, Cuca, o seu gol nasceu de uma falta, meu irmão. Então vocês estão de brincadeira. Ah, mas se passar pelo Bucaramanga, aí a turma vai ficar mandando letrinha pra nós aqui. O Godoy Cruz, o Bucaramanga passou um aperto desgraçado, se não é o Everson. Contra o Godoy Cruz, a turma vai ficar mandando recadinho. A turma do Quanto Pior Melhor. Cadê eles agora? Então, não, vamos chegar aqui, vamos falar Copa, é isso aí, irmão. Se chegar lá e jogar mal pra cacete e voltar com a vaga, parabéns. Parabéns. Se o Cuca conseguir fazer lá o que fez contra o Flamengo no primeiro jogo, parabéns. Agora, o que não dá é 8 meses de trabalho e o Cuca chegar, mas ainda não tem um time titular. Confia no Vitor Hugo? Agora vai ter que confiar. Confia no Ivan Roman? Agora vai ter que confiar. Da situação do Igor Rabelo, eu não me envolvo, tem que ver lá com o Vitor. Negócio de contratação tem que ver com o Vitor lá. Vocês estão de brincadeira, né? Eu te falei, Cuca, que essa pique ia estourar no seu colo. Eu te falei aqui. Você estava puxando tudo pra você, que essa pique ia estourar no seu colo. Você achou que não. Então agora você segura a tromba aí. Põe o Hulk aí pra falar. Resultado muito negativo, né? Triste perder em casa. Sabíamos da importância do jogo. Como eu mencionei no final da partida, cara, a gente precisa jogar melhor em casa. A gente está fazendo muito esforço para jogar em casa. A gente tem que desfrutar mais da nossa casa, do nosso ambiente, da nossa torcida. E parece que a gente não consegue ter essa leveza de jogar tranquilo. Todos os jogos a gente vem sofrendo bastante, mesmo quando tá ganhando no final, com muito esforço. Temos que entender o que está precisando mudar para que a gente tenha essa confiança jogando em casa. Isso aí. Agora, a fala dele, tira a tarja para mim aí, por favor, Andrezão. Isso aí foi logo que ele saiu de campo, ele mandou essa aí, ó. Deixa eu ler ali porque é mais fácil. Tem que mudar, não adianta, a gente está sofrendo pra caramba e não existe isso. Todos os jogos a gente vem sofrendo bastante, mesmo quando ganha. Ganhando no último minuto, é segundo tempo, ter que dar o máximo. Cara, a gente tem que desfrutar mais da nossa casa, da nossa torcida. Não adianta chegar e fazer o primeiro tempo bom e no segundo tempo a gente jogar tudo por água abaixo. Ah, sim, como a gente fez.
tá tudo bem, vamos manter. Tá tudo bem? Vamos manter. Se perder o jogo, mas tendo objetivos, vendo que está dando certo, beleza. Agora não pode estar toda hora mudando. E se está dando certo, vamos jogar. Aí depois que ele falou isso, que foi meio que uma letra pro Cuca, ele disse: falo nós ali dentro de campo, nós jogadores. Não. Então se você... Aí nós temos duas situações para analisar. Se você mandou a letra pro Cuca, você está correto. Se você falou que é nós dentro de campo, você está errado, porque aí você tira a autoridade do treinador. Então nós precisamos falar exatamente sobre isso aí. Ô Breno Galante, eu preciso da sua participação. Você ganha muito bem para falar e você esteve lá e viu de perto. E o que você viu de perto? Eu vi esse desastre, essa vergonha, esse vexame que o Atlético fez ontem, mais uma vez, para uma torcida que não merecia isso, né? Sinceramente, quem foi à Arena MRV ontem, mais uma vez, ficou decepcionado com o futebol, que eu não entendi até agora onde o Cuca viu que o primeiro tempo do Atlético estava indo muito bem, porque eu não vi jogo nenhum. Eu vi um jogo moroso no primeiro tempo, em que o Atlético fez um belíssimo gol com Scarpa, que não deu muito tempo para comemorar, e depois sofre um gol de bola aérea, que é um problema crônico do Atlético. Mas detalhe, o Edenilson é a lei do ex. O Edenilson só faz gol no Atlético, inclusive, né? Já é o segundo gol, né? Dele no campeonato, segundo no Atlético. Né? E ele não precisa de pular para cabecear, não. Agora tem essa também. Para fazer gol no Atlético, bola aérea, não precisa pular para cabecear, não. Gente, pelo amor de Deus, né? Bola aérea. Aí nós vamos lembrar de vários jogos. O Flamengo também foi assim, né? Só para lembrar de alguns aí. Né? Mas, de novo, o Atlético vacila. E o outro gol também foi a mesma coisa. Gol de pelada, né? A bola fica ricoteando, quica ali dentro da área, bola na pequena área, o cara chega batendo. Eu até achei que tinha alguma regularidade, né? Todo mundo parado e o Everson ali, ó, de frente pro cara. O cara desce um cacete de frente à frente dele, na linha da pequena área. O último gol também, eu falei, tá impedido, né? Porque Totozinho entrando ali, todo mundo parado, todo mundo olhando, o cara entrar como quer. Mas peraí, gente. Peraí, não dá, né? Não dá. E olha que ontem todo o enredo era a favor do Atlético. Vamos contextualizar a coisa aqui. Grêmio, crise. Foi o único time que o Sport, que é o lanterna da competição, venceu. O Grêmio, na arena do Grêmio. O Grêmio veio para Belo Horizonte, o time foi, né, passou por uma situação lá que a gente não deseja para ninguém, né? Apedrejado lá no aeroporto, né? A torcida foi lá pegar o time no aeroporto. Olha como é que foi, clima de hostilidade. Chegou aqui num clima em que se o Mano perde vai ser demitido. Tudo a favor do Atlético. O que o Atlético fez? Ajudou o Grêmio. Mais um defunto que o Atlético ressuscita no Campeonato Brasileiro. A torcida do Atlético já está começando a ficar acostumada com isso. Vem os times aqui e o Atlético está ressuscitando um atrás do outro. Não dá, gente. Isso é o jogo. Quando eu chego aqui e falo é obrigação de vencer, é claro que é obrigação de vencer. Olha a campanha do Grêmio, olha o momento do Grêmio. Fora Cuca já? Não, cara, não é fora Cuca. Até porque, você vai falar do Vojvoda aí, eu vou falar pra você, o Vojvoda não vai querer vir pro Atlético no momento que o Atlético tá, não. Não vai, não adianta ele nunca vir com esse sonho, não. A situação é que o Atlético tem que tomar uma providência, tem que haver cobrança, tem que haver mudança. Mas você manteria o Cuca? Cara, Thiago, o Cuca, se não fosse o Cuca nesse momento que tá o Atlético, se não fosse ele é o técnico do Atlético, não, escuta o que eu vou falar, não acabei de falar a frase. Se fosse outro treinador, já tinha sido demitido. Só não foi demitido porque é o Cuca. Isso a gente tem esse entendimento. Então hoje ele está prestigiado porque ele é o Cuca, o maior técnico da história do Atlético. Mas hoje o Atlético tem um grande problema, é a falta de opção no mercado. Eu falo para você, o Vojvoda vai vir aqui e vai pegar essa pica de chegar e falar assim, olha, você vai vir para cá para um time que vira e mexe, está com problema financeiro, está com problema de receber. Cara, amigo, eu não acredito. Mal hoje, hein? Não estou mal, não. Eu não acredito. Não tem opção eu não acredito. Cuca no mercado, o eu Vojvoda não é uma opção. E eu acho, o Tite não é uma opção. Que nesse momento agora, não é momento de trocar. Agora eu não acho. Não trocaria de treinador? No meio de uma... Cara, quinta-feira tem Godoy Cruz, semana que vem tem Cruzeiro. Eu vou te dar alguns argumentos, pelo menos o que eu penso. O que eu penso. O Cuca foi importante para o Atlético naquele momento de crise institucional. Isso eu concordo com você. Hoje, com 8 meses de trabalho e com o pouco que o Atlético tem apresentado, eu não me assustaria e não acharia um erro absurdo dentro do futebol uma saída do Cuca. Porque, mas você é favorável? Você não me respondeu ainda. Desde lá da rádio. Você brigou comigo, inclusive, quando eu te perguntei. Tiago, quando eu falo que uma saída do Cuca agora eu acharia normal e aceitável, eu sou a favor da saída dele. Quando eu já te coloquei as letras, eu te coloquei as palavras, eu acharia natural
a saída do Cuca. E eu vou em cima de dados. O Breno não acha. Eu vou em cima de dados. E falo mais uma vez, o Cuca é importantíssimo para a história do Atlético, foi importante no momento de crise institucional. Eu acho que ele, no grupo, foi importante, mas eu não vejo o Cuca conseguir tirar o melhor dos seus atletas. Olha só, o Atlético, ele tem uma casa, a Arena MRV, que é a sua força, ele não demonstra isso. O Atlético, em 5 jogos feitos na Arena, nesse recorte, nesse último recorte, depois da Copa do Mundo, 5, o Atlético perdeu 3. O Atlético perdeu para o Bucaramanga, o Atlético perdeu para o Grêmio, o Atlético perdeu para o Flamengo. O Atlético não mostra uma postura de dono da casa. O Atlético é muito frágil, muito desorganizado. Hoje eu vejo o Atlético dessa forma, desorganizado, que não se impõe. E o Atlético tem nomes para fazer um time se impor. O jogo de ontem, eu concordo perfeitamente com você. Eu não posso aceitar que o primeiro tempo do Atlético foi bom, onde o grande momento foi o gol. Fora isso, o Volpi não fez nenhuma grande defesa. Não teve nenhum ataque do Atlético que você fala, agora vai. Não teve isso. E eu faço um recorte ainda maior para pegar e falar assim, gente, o trabalho do Cuca é ruim. É ruim. Pega, torcedor atleticano, por favor, mande pra gente aí no WhatsApp, que tá no alto da tela aí, ó. Mande pra gente 5 jogos do Atlético bons na temporada. Que ele saiu vencedor e que você, atleticano, pegou e falou assim, que orgulho de ser atleticano depois de ver um jogo desse. Você não vai encontrar 5, você não enche uma mão. 5, tem 45 na temporada, viu? 45. E eu tô sendo bondoso, tô tirando os 2. E você demite o Cuca e traz quem? Tô sendo bondoso, só para concluir. Tô sendo bondoso. Porque teve 2 também lá dos Estados Unidos que eu tô tirando esses jogos. Porque senão eram 47. Eu tô te dando 45. Para te responder, já não te deixar no vácuo por mais tempo, eu te respondo. Eu não sou diretor de futebol. Ah, mas eu não trabalho. Não, peraí, calma. Não, eu mas não ele vai trabalho. falar o nome, claro que eu vai vou falar nome. Claro que vai eu falar. não trabalho como diretor de futebol. Mas hoje no mercado tem o Vojvoda. Hoje tem no mercado, tem o Vojvoda. Hoje no mercado tem o Tite. Que o Tite já falou que tinha problemas pessoais, mas quem sabe, né? Você sendo um bom diretor de futebol, tendo um grande plano, os gestores, tendo um grande plano apresentando para ele, quem sabe? Então, continuando. Mas só para deixar uma coisa clara. Você não pode chegar, quando você fala isso, e colocar que a carga de culpa toda é do Cuca. Porque quando você fala... Mas ele é o maior responsável. Quando você fala, vou trocar... Sabe por quê? Não. Porque quem... Aqui, ó, ontem o Cuca deu a letra, eu vi você falando na rádio, quando ele vira e fala assim, ó, não vou falar sobre o Igor Rabelo, pergunte pro Vitor, é porque claramente ele era contra a saída do Igor Rabelo. Não. Ele não era contra, não. Ele ficou contra quando o Lianco machucou. E outra coisa, ele não confiava no Igor Rabelo, porque ele sempre achou o Igor Rabelo um jogador não muito confiava lento. também Ele no não Ivan confia no Román, que ele Ivan colocou Román, pra jogar. Ele não confia no Igor Rabelo, ele não confia no Vitor Hugo que ele trouxe, ele não confia no Caio Paulista. Então fica fácil para o treinador, meu irmão, fica fácil para um treinador não recuperar jogador, não dar oportunidade e bancar. Porque quando aparece no Palmeiras meia dúzia de garotos lá, é porque o Abel banca. É óbvio que ele não banca em todos os períodos do ano. Né? Time encaixa, por exemplo, com aquele monte de gringo que tem lá agora, ele vai segurar a molecada. Mas quando ele lançou a molecada, o resultado a gente viu aí. Né? De sei lá quantos bi de venda de jogadores. Então é o seguinte, fica muito fácil para o treinador. Não organiza, aí quando muda peças, os caras têm qualidade. Aí numa jogada genial, como foi ontem do Scarpa, como foi aquela jogada no gol da virada contra o Godoy Cruz, né? Aquele passe inteligentíssimo ali do Reinier e o arremate do Hulk. Aliás, um cara mandou uma mensagem pra mim, eu já tenho não sei quantos jogos que o Hulk não faz gol de bola rolando. É só olhar pro jogo contra o Godoy Cruz aí, amigão. Você vai ver que isso é mentira. Então, fica muito fácil, cara. Fica muito fácil. Eu não organizo, eu não consigo dar ao time isso aqui que o Felipe Luiz disse ontem. Aqui, ó. O Felipe Luiz disse ontem isso aqui, ó. Falei lá na rádio, você ouviu. Na coletiva depois da vitória ontem. Futebol é confiança e estado de ânimo. O Atlético não é um time que psicologicamente é equilibrado. Uma ameba. Aí não é mental de tem ameba. personalidade, postura, não tem. Não tem. Não tem. E o Cuca só está segurando o cargo dele
por causa das classificações na Copa, e uma delas eu tenho dito que o Atlético, eu acho até que vai ser campeão, que é a Sul-Americana. Então vai se sustentando porque está passando de fase na Copa do Brasil. Porque no Brasileiro eu não posso aceitar que seja só isso aí. Porque convenhamos, o Valu falou isso hoje na rádio. Não dá para acreditar que não. Contratou o volante, tá tudo resolvido. Não é isso. O problema não é esse. Só que os jogadores estão caindo de rendimento e nós estamos começando a olhar para o elenco e achar que o elenco é ruim. O Arana já acabou. Natanael, horrível. Júnior Santos, bagre. Rony, dá tchau. Nós estamos começando a olhar para todo esse elenco aí e falar, será que é tudo isso? Mas o Alan Franco é porque é o que está ali, é o que tem. O Alexander, até que no primeiro tempo foi mais ou menos, mas no segundo a gente já viu que não é tudo. Porra, peraí. Você está olhando para um elenco todo, desqualificando, e isso acaba chegando no torcedor, porque aí o cara erra um passe dentro de campo, o torcedor já quer a cabeça do cara na bandeja, e aí tá tudo errado, Então recupera jogador, organiza o time, e depois nós vamos chegar aqui, vamos falar, porque é papel do treinador. Lá no Cruzeiro, eu odeio quando quando traça paralelos, problema seu. Nós vivemos na aldeia, né? E aí tem a divisão. Vamos traçar um paralelo? Quem recuperou o jogador que pouco tempo atrás, pouco tempo antes da recuperação, a gente estava aqui, inclusive o dono do clube, que é o Pedro Lourenço, questionando alguns jogadores, como o próprio Vidal, aqui na entrevista. Aqui no Donos da Bola. O que o Jardim fez? Recuperou. 90 dias eu tô aqui. Valu, tem que começar a dar uma resposta. Pessoal, tá na hora. E aí, a hora apareceu. Ele fez uma mudança radical no time, encaixou e falou assim, é isso aí. Então, quando o Cruzeiro vai a campo, você garante que ele vai ganhar o jogo? Não. Nós estamos vendo aí, nesses 2 jogos aí, contra o Santos, quando ele tomou meia dúzia do Vasco. Eu avisei, né, Cuca? Você estava comprando tudo que estava acontecendo, puxando para você, poupou até, né, o que você não fez ontem, né? Você poupou direção, diretores e tal. Falei, você está comprando essa briga e isso vai estourar no seu colo. Ele falou aí depois do jogo dos gols sofridos. Olha aí. Se você tem características de jogadores cabeceadores, você tira. Hoje a gente não tinha essa característica defensiva e tomamos 2 gols assim, não foi um. O primeiro ele te deixa mal, o segundo te aniquila. Porque você trabalha para fazer um gol, um belo gol, e entrega 2 gols em bola parada. Eu seria liviano se eu viesse a falar alguma coisa agora em cima da saída do Rabelo, eu não vou falar. Aí está o Vitor, depois se vocês quiserem falar com ele, falem. Eu não vou falar nada sobre isso aí. E o Lianco, ele machucou, infelizmente. Fala pouco de quê? Pouco sobre essa questão do trabalho do Cuca. Eu acho que a gente, por vários momentos, eu estou discutindo, a gente estava discutindo, eu e o Breno aqui, estavam discutindo sobre isso, por isso que eu entrei nesse tema. Que eu acho que a gente, durante muito tempo, a gente apontou mais para específicos jogadores e não falou do trabalho em si, da temporada do Cuca. E eu acho que a temporada do Cuca é muito fraca. Para 8 meses de trabalho, você tendo pegado a pré-temporada de janeiro, a preparação lá fora, nos Estados Unidos, vem para o Campeonato Mineiro, que é um preparatório também para a temporada. Teve a intertemporada, que aconteceu durante a Copa do Mundo de Clubes. E quando você pega a Copa do Mundo de Clubes e pensa, o que é o Atlético no Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes? 6 jogos. 1 vitória, Breno. 1 vitória. 6 jogos. O Atlético hoje, no Campeonato Brasileiro, pegando apenas o recorte pós-Copa do Mundo de Clubes, o Atlético tem a 2ª pior campanha. 2ª pior campanha. Velho, tá gritando. Mas pro Brenão tá tudo gritando. bem. Deixa eu ouvir o Valu. Pro Brenão tá tudo bem. Vocês ouviram o Valu aqui, pô. Vocês não deixam o cara falar. E ele é um sujeito educado, polido. Ele não gosta de borrifar. Boa tarde, querido. Boa tarde, HG. Não, querido não, né? Querido não, né? Querido, sou meio falso, né? Sou meio falso. Boa tarde, parceiro, é legal. Nós, Boa caralho. tarde, amigo, irmão. Nós, cara, é bom. Nossa, isso eu não posso soltar, não. Boa tarde para você, para todos os companheiros aqui no estúdio, a quem nos assiste. Eu tenho chamado a atenção do desenvolvimento em campo do Atlético há muito tempo. Desde jogos como o empate contra o Vitória, aquele 2-2, em outras oportunidades. A gente sabe que o ano do Atlético é dividido em várias camadas, né? A primeira, da questão
do planejamento, que mais uma vez ontem também, apesar, vou falar do campo, mas o planejamento, né, o Atlético precisando de um defensor e o defensor sendo homenageado, deixando o clube no campo de jogo, né? Diz um pouco a respeito do planejamento e de time, como as coisas têm sido feitas no Atlético, especialmente nesse ano de 2025. Novamente, eu não sei, o Elton Novaes começou o programa na sua fala falando de mobilização, você também, HG. Eu não tive a oportunidade de ver se foi só mobilização ou se foi algo tático ou se foi as duas. Sabe por quê? Porque o Cuca não confia. O Cuca está em constante mudança. Eu acho que não tem problema um técnico diversificar a sua maneira de jogar, mas quando ele tem uma maneira de jogar muito bem definida. O time de 21 do Atlético jogava de várias maneiras diferentes, mas ele tinha uma forma padrão. Ele usava as maneiras diferentes quando eram necessárias por exigências dos adversários, mas ele tinha uma forma padrão de jogar. Eu não me importo, eu não sou o tipo de pessoa que me apego a 11 titulares, mas é preciso o seu time ter uma identidade. Seja um time mais agressivo, um time que marca e sufoque. E marcar agressivo, me desculpe, não é adiantar as peças em campo como o Atlético faz algumas vezes, não. O Atlético adianta os jogadores e não faz uma pressão, e por isso o adversário acha muito espaço para jogar sempre nas costas da defesa. Por isso a gente vê o Lianco constantemente saindo, fazendo combates no meio campo, o Alonso ficando exposto, porque é um time que quando se propõe a fazer isso, de marcar em cima, não consegue. O Atlético marca no próprio campo. Também não tem tido sucesso, exceto no jogo contra o Flamengo. Muitos disseram que a vitória contra o Flamengo, 1-0 no Maracanã, era virada de chave. Eu precisava de ver o Atlético jogar de uma maneira mais confiável por pelo menos mais uma vez. E no jogo seguinte, o que acontece? O Cuca muda novamente o formato da equipe jogar. O Hulk jogou com o Cuca em 21, 22 e joga agora. Ele está sentindo essa questão do time mudar. Imagina jogadores como o Alexander, que fez o 6º jogo ontem, o Roman, que fez o 5º jogo ontem. Como é que esses jogadores estão sentindo? O Reinier, que fez uma partida, uma participação importante, mas já virou titular no jogo seguinte. Então o Cuca, ele me parece, sem nenhuma convicção a seguir, sendo que ele já achou coisas boas no Atlético nesse ano, no Campeonato Mineiro, em algum momento também, nesse intervalo de jogos do Flamengo, da Copa do Brasil, a própria derrota. Acho que ele é muito infeliz quando fala que não tinham a presença ontem de um jogador de cabeceio. Vamos lembrar duas situações em que Lianco e Alonso estavam em campo e o Atlético sofreu gols da mesma forma. Bucaramanga e a derrota para o Flamengo também no Maracanã. Eu vejo um técnico, assim, sem direcionamento neste momento. Acho que é preocupante. E só para fechar, HG, a questão, o Cuca tem neste momento... Aquela última passagem dele no Atlético em 2022 foi marcada por 21 jogos no Brasileiro, 7 vitórias, 7 derrotas e 7 empates. Ele tem 18 jogos no Brasileiro com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. É isso aí, massa. Vamos falar um pouco aqui do que os comentaristas debateram no programa. Foco não teve como, né? Foi o Cuca, foi o péssimo trabalho que até o momento vem desempenhando aí o nosso treinador. Não consegue tirar o melhor dos nossos jogadores. Cara, não dá para tirar a responsabilidade do Cuca, por mais que os jogadores também tenham a sua parcela de contribuição. Mas, cara, quem treina o time é o Cuca. Então, nesse momento, não dá para poupar críticas ao trabalho do treinador. Não sou a favor de uma troca agora. Por quê? Porque, cara, tem duas decisões, assim, logo de cara. Então, acho que para trocar de comando teria que ser um técnico, assim, extremamente competente, do top da galáxia. E nesse momento que o Galo vem vivendo, né, meu amigo? Atrasos salariais recentes, um cenário não tão favorável assim. O Galo, eu acho que não consegue trazer um grande nome no momento. E também não sei se a diretoria do Galo tem esse desejo de mandar o técnico Cuca embora para trazer outro técnico. Então é bem arriscado você fazer uma troca de comando neste momento, vendo que o Galo tem quinta-feira agora uma partida extremamente importante, decisiva, para a gente poder
continuar na Sul-Americana, na disputa pelo título. Logo depois, Cruzeiro. Provavelmente já não teremos o Lianco, pelo menos do primeiro jogo, por causa de lesão na coxa. Então, galera, é um cenário assim bem preocupante. É Ivan Roman, é o zagueiro Vitor Hugo, que foi com aval técnico Cuca. Então vamos ter que ir com o que tem, né? Alonso na zaga, é os principais zagueiros ali que a gente tem, já que o Galo dispensou o Igor. É isso aí, meus amigos. Quero saber a sua opinião. Você é a favor de uma troca de comando neste momento? Comenta aqui a sua opinião. Seria interessante ir atrás do Vojvoda, já que está livre no mercado. Quero saber aí a sua opinião. Na minha opinião, acho que não deveria trocar no momento, apesar que o trabalho é pífio. Tem que sentar com os jogadores, sentar com a diretoria, sentar com o treinador, fazer as cobranças para que o trabalho possa evoluir, né? Então, é mais fácil, eu acho, o Galo corrigir os erros e defeitos do que trazer um técnico para começar o trabalho do zero. Então, já no meio de temporada, sim, eu não sou muito a favor da troca de comando. Quero saber aí a sua opinião, massa atleticana. Comenta no vídeo, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui. E a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Fui!